Irmãos, eu estava refletindo essa semana sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre como nós caminhamos nesse mundo aqui. E você certamente já deve ter vivido momentos na sua vida em que parece que a vida ela virou de ponta cabeça. Você olha para a vida e fala assim: não é possível, pastor, eu estava fazendo tudo certo e começou a dar tudo errado. O que será que está acontecendo? Às vezes a vida parece que dá uma sacudida, parece que ela entra num momento de um redemoinho, que você olha e fala assim: caramba, o que está acontecendo? Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu vou no culto domingo, eu vou na célula, culto da resposta, eu estou lá. Se tem as 72 horas de oração, eu sou o primeiro a colocar meu nome, estou lá fazendo parte. Mas a minha vida virou de cabeça para baixo, pastor. Parece que pegaram a vida, colocaram de cabeça para baixo, deram aquela sacudida e parece que está tudo fora do lugar. E agora, pastor? Como é que eu faço? Eu saio da igreja? Eu largo tudo? Jogo tudo para o alto? Será que é algum pecado? A primeira coisa que a gente pensa: será que eu estou vivendo algum pecado? Será que tem alguma coisa na minha vida aí que eu não estou enxergando e eu preciso deixar para trás? É verdade que a gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Sempre tem alguma coisa na nossa vida, o Espírito Santo sempre vem revelando, trazendo questões na nossa vida que a gente olha e fala assim: isso aqui não está legal não, tem que deixar. E a gente vai abandonando. Quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, eu falei isso aqui na semana passada, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente vai ficando com o olhar apurado, a gente vai olhando no detalhe, e a gente vai tirando determinadas coisas da nossa vida. E não é porque ninguém pede, é porque o Espírito Santo fala com você, e você fala assim: isso não faz mais parte da minha vida, eu sou nova criatura. Mas o fato é que a Bíblia também relata homens e mulheres de Deus que viviam para o ministério, viveram uma vida para pregar o Evangelho, mas de repente encontram a vida completamente bagunçada. E eu queria pensar com você nesse tema hoje, nessa manhã. E agora? Parece que está tudo dando errado. E agora? Parece que está tudo dando errado. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos, capítulo 16. Irmãos, eu já falo alto. Ontem a gente foi num casamento, fazer um casamento lá em Petrópolis, e aí tinha um som lá na festa, estava um pouco alto o som, e eu, para poder conversar, acabo forçando mais ainda a minha voz. Então eu estou com a voz um pouquinho aqui bagunçada também, mas eu vou bebendo água aqui, vai dar certo, vai dar certo. Atos capítulo 16, a gente vai ler primeiro de versículos 6 e 7, e depois a gente pula lá para o versículo 16, tá bom? Então, Atos capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Agora você vai lá para o versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade.
propagando costumes que a nós romanos não é permitido nem aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus. O carcereiro acordou, vendo as portas da prisão, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos de sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados e o carcereiro esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa hora e fala conosco, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto aqui de Atos, capítulo 16, fala que Paulo ele saiu em uma viagem, uma de muitas das suas viagens missionárias. Paulo ele tinha uma intenção, ele queria ir até a Ásia pregar o Evangelho. E de repente, o texto nos fala, relata aqui, que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para lá. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para lá. Interessante isso, porque quando a gente olha para esse texto, ele sai com o objetivo, ir para a Ásia. E naquele momento o Espírito Santo fala assim: você não vai para lá, você vai para outro lugar, eu vou te levar para uma cidade chamada Filipos, lá na Macedônia. E ele começa então a ir para lá. No meio do caminho, o texto diz que ele encontra uma mulher temente a Deus, uma mulher chamada Lídia. Lídia, ela e seus parentes foram batizados. Paulo chega até a casa dessa família, é recebido lá, na casa de Lídia. Depois, Paulo segue. O texto diz que ele ia para um lugar de oração. Mostra para a gente aqui que Paulo, ele tinha uma vida de oração com Deus. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Paulo então vai para esse lugar de oração. No caminho desse lugar, aparece uma mulher. Essa mulher, o texto diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas do futuro. E ela começa então, olha que coisa mais intrigante. Aquela mulher começa a seguir Paulo e Silas, e ela começa a dizer o seguinte: olha, esses homens verdadeiramente falam de Deus. A mensagem que eles pregam é uma mensagem verdadeira. Eles falam em nome de Jesus Cristo, em nome do Salvador. Ela está ali como se estivesse testificando, de fato, aquilo que Paulo e Silas estavam pregando. Eu não sei você, mas quantas e quantas vezes pessoas que não têm nem a mesma fé que você tem, não creem no Deus que você crê,
mas fala assim, tão bonito aquela mensagem que você dá, né? Aquela música que você bota lá na sua casa, que música legal, que música gostosa. Eu conversava ontem com uma pessoa que se converteu aqui na igreja, está aqui hoje, se converteu, era do candomblé. E sabe o que ele fazia? Ele parava na porta da igreja para ouvir o louvor. Ele parava na porta da igreja, a igreja estava lá em Ipanema ainda, né, ele trabalhava lá como segurança no supermercado do lado, e ele parava lá na porta da igreja, ouvindo o louvor, ouvindo a música que estava tocando lá dentro. E aí o pessoal falava para ele, rapaz, mas você não vou usar o termo aqui que as pessoas usam, tá? Então, nada pejorativo não. Você não é macumbeiro? Como é que você está ouvindo, como é que você gosta de louvor? Eu nunca vi macumbeiro gostar de louvor. Os próprios amigos dele falavam isso para ele. Porque ele gostava de ouvir os louvores. Aquela mulher estava lá seguindo Paulo e Silas, e falando assim, olha que música bacana, olha que palavra gostosa que eles trazem, que coisa interessante. Aquilo começou a incomodar Paulo. Chega uma hora que Paulo olha para ela e fala assim, em nome de Jesus, sai dessa mulher, e ele expulsa um demônio da vida daquela mulher. Aquela mulher que estava acompanhando ele, dizendo que Paulo e Silas estavam pregando uma palavra de Deus, estava possuída por um demônio. E ali Paulo e Silas então repreendem aquele espírito maligno. O interessante é que eles continuam. Expulsou o demônio. Aquela mulher era uma escrava. E os seus senhores, o texto diz, abusavam dela, ganhando dinheiro através das adivinhações que ela fazia. A fonte de renda secou. Acabou o milho, acabou a pipoca. É assim que a gente fala? Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou. Tirou o demônio da vida dela, não tem mais adivinhação. Então a fonte secou. Esses homens ficam irritadíssimos. Ficam brabos com Paulo e Silas. Peraí, que história é essa? E aí eles mandam prender Paulo e Silas. Prende os dois. Leva para o meio da cidade. Manda tirar a roupa. E eles ali tomam uma surra. Uma surra. São açoitados em praça pública, apanham de verdade, e não satisfeito, fala assim, leva ele para ser preso, coloca ele na prisão, e aí coloca ele na prisão. Não bastasse colocar ele na prisão, prende o pé dele no tronco, e acorrentam os pés de Paulo e Silas, nos troncos daquela cadeia. Irmãos, eu não sei você, mas eu minimamente estaria questionando Deus nessa hora. Senhor, e agora? Está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Eu ia para a Ásia, o Espírito Santo não deixou eu ir para a Ásia, e agora o Senhor me trouxe para Filipe. Eu chego em Filipe e venho parar nessa cadeia. Que história é essa, Deus? O que o Senhor está fazendo aqui? Mas o texto diz que Paulo e Silas, à meia-noite, eles cantavam. Eles louvavam, eles levantaram a sua voz e oravam, e louvavam, e oravam, e louvavam, e o texto diz que a cadeia parou para ouvir o que eles estavam fazendo. A cadeia parou e começou a falar assim, esses caras devem ser tudo doido, crente é maluco mesmo, o cara apanhou, está todo ferido, cheio de sangue, e está louvando. Que Deus é esse que esse cara serve? Como é que é esse negócio? Mas o texto não para por aí. Ele diz que enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, um grande terremoto acontece. As cadeias se rompem, os portões são jogados no chão, as correntes se soltam, e Paulo e Silas são libertos. Aquele homem que estava ali preso, vive algo extraordinário. O carcereiro fica doido, peraí, agora quem vai ser morto sou eu, porque quem tinha que cuidar dos presos era o carcereiro, e se acontecesse qualquer coisa com aqueles presos, de fugir, ou eles saírem dali, o carcereiro é que pagava a conta. Ele já pega a espada e fala assim, eu vou me matar. E aí Paulo grita para ele, não faz isso, nós estamos todos aqui. Não faz isso, ninguém fugiu, calma. E aquele homem vem, traz a luz, ele se prostra diante de Paulo e Silas. E quando ele se prostra diante de Paulo e Silas,
a palavra diz o seguinte, que aquele homem fala assim, o que eu preciso fazer para aceitar Jesus? Como é que eu faço para ter essa fé que vocês têm? Me diz aí, que Jesus é esse que vocês estão falando? Como é que eu faço para ter isso? E aí Paulo, então, prega o evangelho da salvação para aquele homem. Aquele homem se converte. E o texto vai dizer que ele cura, ele trata as feridas de Paulo e Silas. Ele leva Paulo e Silas até a casa dele. E a palavra diz que toda a família se converte e é batizada. Toda a família se converte e é batizada. Um milagre acontece naquele lugar. Aquele homem que estava prestes a se matar, ele se converteu, e junto com ele toda a sua família. Os magistrados, ouvindo aquilo, tudo que tinha acontecido, falaram assim, solta esses caras, não dá para deixar esses caras presos não, solta eles, e aí então, o texto diz que Paulo e Silas, finalmente, foram soltos. Irmãos, o que fazer quando parece que está tudo dando errado? O que fazer, pastor? Como é que eu ajo quando a minha vida está de cabeça para baixo e parece que está tudo dando errado? Primeira coisa que eu vejo nesse texto, e eu queria que você pensasse comigo, confie na agenda de Deus. O que fazer quando parece que está tudo dando errado? Confie na agenda de Deus. O texto diz que Paulo, lá no versículo 6, Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo tinha um plano, como eu falei, ir para a Ásia. E o Espírito Santo, a palavra é clara, não diz que aconteceu algo, não, ele diz o seguinte, o Espírito Santo impediu que eles caminhassem para lá. Quando eu olho para esse texto, eu falo assim, o que tem de mal ir para a Ásia pregar o Evangelho? Aonde está o problema nisso? Tem alguma coisa de errado? Será que Deus está falando para ele assim, Paulo, olha só, não, você não vai para a Ásia não, porque o Deus que ordena, o seguinte, você não tem vontade própria, quem manda aqui sou eu. Não, eu vejo que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para a Ásia, mas levou para eles chegarem em Filipe e viverem algo extraordinário com Deus. O Espírito Santo não permite. Se você continuar lendo aqui, o interessante é que Paulo, ele passa por outras cidades. Eu não li o texto todo do capítulo 16 de Atos, porque senão ia ficar muito extenso, mas você pode ler na sua casa. No capítulo 16, Paulo ele passa por diversas cidades. E o interessante é que todas as cidades que Paulo ele passa, ele prega o Evangelho. Todas as cidades que Paulo passou, ele vai falando do amor de Jesus. Ele vai pregando a boa nova da salvação. Ele não para. O plano dele era ir para a Ásia, mas ele foi impedido. Depois ele tenta chegar na Bitínia, também foi impedido. Ele fala assim, se Deus não me quer na Ásia, se Deus não me quer na Bitínia, eu vou para onde Ele quer me levar. E aonde Deus quer me levar? É para Filipe? Então vou para Filipe. Eu vou para lá. Eu não sei se você teria esse mesmo comportamento de Paulo, mas o fato é que quando as coisas começam a dar errado, a gente tem a tendência a questionar Deus. A gente tem a tendência a falar assim, Senhor, peraí, por que eu não posso ir para a Ásia? Qual é o problema? Pô, eu estou querendo ir para lá pregar o Evangelho, Deus. Estou querendo fazer a tua obra. Eu estou querendo ir para lá e o Senhor não está deixando. Aí eu vou para Bitínia e o Senhor também diz para mim que não é para ir. Como é que é esse negócio, Deus? Me explica aí. Só que é interessante que quando a gente fala sobre esse texto aqui, a gente vê que não é sobre o nosso querer. É sobre não é sobre a nossa agenda. É sobre a agenda de Deus. É sobre aquilo que Deus imagina. É sobre o destino que Ele tem para mim e para você. É sobre a vontade dEle. Mas nós ficamos muitas vezes paralisados, porque Deus não permitiu que a gente fosse para a Ásia.
Aí você bate o pé, faz beicinho, fica de mal e fala para Deus, Deus, eu só vou se for para a Ásia. Se não for para a Ásia, eu também não quero ir não. Não, pô. Deus está te mandando ir para a Ásia, vai para a Ásia. Deus te mandou ir para Bitínia, vai para Bitínia. Deus te mandou ir para Filipe, vai para Filipe. Aonde Deus quer te usar? Não, eu só vou para a igreja se o fulano de tal estiver pregando. Se o fulano de tal estiver cantando. Se não for o pastor tal, eu não vou. Se não for o fulano de tal a cantar, eu também não vou. Não. Ah, porque o líder de célula, a célula multiplicou. Ah, eu não vou, eu não quero ir. Não quero ir. Irmãos, a célula multiplicou, glória a Deus, bênção, mais um lugar, mais uma casa para falar do amor de Jesus. Ah, mas eu queria ficar lá, estava tão bom. Aquela célula é verdade, gostoso. Mas o reino precisa crescer. O evangelho precisa ser pregado. Paulo não estava preocupado se ele ia para a Ásia, se ele ia para Bitínia, se ele ia para Filipe. Ele estava preocupado com o seguinte: eu vou pregar a palavra aonde o Senhor me colocar. Ponto. É isso. Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Exerça o seu chamado. Exerça o seu chamado. Não importa para onde Ele te chamou. A gente tem feito aqui as chamadas para você servir no ministério. Sirva no ministério. Ah, não, mas o Tony é chato demais, é exigente, tem que chegar 1 hora antes no culto. É, meu irmão, tem que chegar 1 hora antes no culto, tem que se preparar. Tem que estar aqui mais cedo. Ah, mas a Shirley, olha, a Shirley me cobra porque a frente da igreja não pode ter uma folha no chão. É verdade, irmão. A igreja tem que estar limpa. A gente precisa receber as pessoas aqui com muito carinho, com muito amor. E quando as pessoas chegam aqui, principalmente aqueles que ainda não são convertidos, eles reparam. Eles reparam. Reparam se a igreja está arrumada. Reparam se a igreja está limpa. Reparam tudo. Então você precisa entender aonde Deus quer te chamar, está te levando. Para onde Deus está te chamando para servir. Aonde Ele quer você. Talvez, diante dessa situação aqui, nós estaríamos lá questionando. Nós estaríamos lá questionando, como Paulo e Silas. Não, espera aí. Que história é essa, Deus? Interessante que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história de um homem chamado José. José é um homem que dependia completamente da agenda de Deus. É um homem que teve um sonho. Seus irmãos o venderam como escravo. Ele vai parar no Egito. Quando ele chega naquele lugar, ele começa a servir Potifar. A mulher de Potifar chega lá, fala um monte de mentira sobre ele. Ele vai parar na prisão. Você imagina esse homem, olhando diante de todas essas circunstâncias, ele chega e fala assim: espera aí, que sonho é esse? Será que Deus me deu esse sonho mesmo? Como é que pode? Eu estou aqui preso, anos se passaram, eu achei que eu fosse chegar lá, estava servindo a Potifar, de repente essa mulher miserável, mandada do inferno, levanta uma coisa contra mim, uma mentira, e agora eu estou aqui preso. Mas era um homem que confiava na agenda de Deus, era um homem que sabia assim: não chegou o tempo ainda, mas Deus vai me levar a viver aquilo que Ele me mostrou no sonho. Eu tenho certeza, Deus é comigo, o meu tempo é diferente do tempo de Deus, a agenda dele é diferente da minha, eu vou continuar. E ele continuou sendo o melhor servo dentro daquela prisão, ao ponto de que, certo dia, ele é levantado como governador do Egito. A agenda de Deus chegou na vida de José, a agenda de Deus chegou na vida dele, o milagre acontece. Ele é retirado daquela cadeia, daquele cárcere, e então é levantado como governador. Irmãos, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que se apresentou para Paulo e Silas dentro da prisão.
Esse é o Deus que chega para Paulo e Silas e fala assim: olha, eu não sei o que vocês estão vivendo aí, cara. Eu estou vendo tudo. Mas olha só confia, acredita. Eu estou no controle, a agenda é minha. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Se a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, então não podemos fazer o que nós queremos. Precisamos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Siga a vontade que o céu tem determinado para a tua vida, meu irmão. Um dos maiores sinais de uma fé madura é a obediência. Um dos sinais de uma fé madura é quando nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, independente das circunstâncias. Agora, saiba de uma coisa, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Tem uma frase que eu li que me chamou muita atenção. Joseph Campbell, ele diz o seguinte: a caverna em que você tem medo de entrar, contém o tesouro que você procura. Quantas vezes nós temos medo de entrar em determinados lugares, mas se Deus é contigo, se Ele mandou você entrar, vai, porque lá está a tua promessa. Vai, porque Ele está contigo, então é o melhor lugar que você poderia estar. Siga a agenda de Deus, permaneça firme na agenda dEle. Continuando, o que fazer quando parece que está tudo dando errado? Continue pregando a palavra de Deus, continue pregando a palavra do Senhor, continue falando do seu amor, continue pregando o evangelho da salvação, não abra mão de falar do Senhor. Olha o que o texto, ele diz, que Paulo estava vivendo toda essa situação, mas diz que ele continuava pregando o evangelho. Paulo passava de cidade em cidade, era um grande missionário, um grande implantador de igrejas, um homem relevante no Novo Testamento, alguém que escreveu quase a metade ali do Novo Testamento, um camarada que a gente olha para a vida dele, e a vida dele era falar do amor de Cristo. Paulo prega para Lídia, uma vendedora de púrpura. Paulo prega para aquela jovem escrava. Depois Paulo prega para o carcereiro. A vida dele não parou. Ele sabia a missão que ele tinha, pregar o evangelho. E ele estava nem aí para as circunstâncias. Eu não estou nem aí. Eu não quero saber. Eu quero conseguir cumprir a minha carreira aqui. Eu quero avançar para aquilo que Deus me chamou, continuar pregando a palavra. E quantas vezes eu e você paramos diante de qualquer dificuldade, paramos diante de qualquer desafio, coisas muito pequenas, às vezes acabam nos paralisando. O poder do evangelho, ele é libertador, irmãos. Ele é libertador. É interessante como essas três figuras que Paulo pregou, eles representam pessoas tão diferentes na nossa vida, nosso dia a dia. Aquela mulher vendedora de púrpura, provavelmente uma mulher abastada, uma mulher com uma posição financeira muito confortável. A púrpura era caro, era um ingrediente caro, e a Bíblia diz que ela era comerciante de púrpura. Depois ele prega para uma escrava, uma mulher escrava, e depois para um cidadão romano. Olha que interessante. Isso aqui me leva a pensar que a palavra de Deus, ela é para todos. É para todos. É para o pobre, é para o rico, é para a classe média, é para o analfabeto, é para o PhD, é para todos. A palavra do Senhor, ela é para todos nós, porque todos nós precisamos da salvação. Todos nós somos carentes de Cristo. Existe uma peça no nosso quebra-cabeça que só Jesus Cristo preenche. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter família, não adianta, tudo isso é muito bom, mas se não tiver Jesus, o quebra-cabeça não está completo. Sempre vai faltar, sempre vai faltar. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que ele precisava continuar pregando o evangelho. Paulo continuou independente das circunstâncias. E só alguém como Paulo
poderia escrever para Timóteo depois, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Só alguém que viveu uma vida independente das circunstâncias pode pregar algo desse nível. Alguém que viveu um plano de Deus na sua vida pode pregar uma palavra dessa. Pode incentivar alguém a viver isso. Fala com propriedade. Fala com autoridade daquilo que ele viveu. Ele sabia o que ele estava dizendo. Irmãos, a vida passa rápido demais. A palavra diz que a vida é um sopro. É um sopro. Lá em Salmos 103, no versículo 15 e 16, o salmista diz assim: a vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. A vida passa muito rápido. Ele diz aqui que nós somos como a relva. Você floresce, daqui a pouco vem o vento, te leva embora, e você já nem lembra mais aonde você estava. Não perca tempo, pregue a palavra, fale do evangelho, diga sobre Jesus para as pessoas, fala daquilo que ele fez na sua vida, fala de como ele é importante para você, como ele mudou a tua história. É interessante, outro dia eu saí daqui da igreja, à noite, e culto de domingo, chegamos em casa, estava eu, o Mateus e o Davi, e a gente lá tinha pedido uma coisa para comer, a gente batendo um papo ali, conversando, e aí começou uma história sobre barba, e aí o Mateus cisma de falar para mim assim: pai, tira a barba, deixa só o cavanhaque. Tira a barba, pai, deixa só o cavanhaque. Eu falei para ele: vou mostrar uma foto para vocês de quando eu tinha só cavanhaque. Tinha até cabelo. E aí comecei a puxar lá no celular as fotos, e aí e aquela timeline ali, né, vai passando ali, 2000 e tanto, 1900 e tanto, e vai, né, e vai. E aí quando a gente para ver foto, é gostoso demais, porque vem aquele saudosismo, né, você vai vendo, olha como eu era magrinho, olha como eu estava em forma, olha como eu tinha cabelo, olha como eu era assim, a roupa era feia demais, olha como é que mudou a moda. Você começa, e aí aquela conversa ali, a gente passando as fotos, e aí mostrei a foto lá para eles, olha aí a foto, ó. Aí estava lá eu só de cavanhaque, aí falei: rapaz, aparece até o Jason Statham. Falei: misericredo. O Mateus começou a ver umas fotos dele pequenininho. O Mateus está com 19 anos, ele viu foto dele quando ele tinha 5 anos de idade, e aí bateu um saudosismo num garoto de 19 anos, dizendo assim: como o tempo passa rápido. E passa mesmo, a vida passa muito rápido, o tempo voa, o tempo passa que a gente nem percebe. Quando você olha para trás, piscou o olho, sua filha cresceu e agora está casada, daqui a pouco tem os netos, né? Ontem a gente foi lá, no casamento, aí tinha um casal lá recém-chegado na igreja, não, eu enjoei muito na serra e tal. Eu falei: você está grávida? Estou com 3 meses. Eu falei: a água da igreja é boa mesmo, né? Então assim, o tempo passa muito rápido, você pisca o olho, e aí você vê, obrigado, irmão. Quando você vai ver, as coisas passaram. A gente não pode mais perder tempo. Daqui a pouco Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar, nós estamos no final dos tempos. Olha quantos sinais a gente vê, quanta coisa acontecendo, tragédias. O povo já está com o coração frio, endurecido, mas o Senhor ainda está aqui, Ele está presente, e Ele quer usar essa igreja para falar do seu amor, Ele quer usar essa igreja para ganhar Botafogo, para ganhar o Rio de Janeiro, para mudar a realidade dessa cidade. Essa cidade não pode mais ser a cidade conhecida por um palco em Copacabana que recebe a Madonna, não, num culto satanista. Não podemos mais tolerar isso.
Nós precisamos nos posicionar como igreja, nos levantar e falar de Jesus. Transformar essa sociedade. Nós não compactuamos com isso. Paulo e Silas se levantaram, tiveram as suas roupas arrancadas e foram açoitados no meio da praça. Será que a gente está disposto a isso? Será que a gente está disposto a pagar o preço? Semana que vem, a gente vai receber aqui o Dan, do Teatro Extremidades. Vai fazer um monólogo. Aproveite, traga alguém, traga um visitante. Essa peça ela é impactante. Fala sobre a igreja perseguida. Não vou dar spoiler aqui, mas ela fala sobre a igreja perseguida. Irmãos, existem pessoas morrendo no mundo, arriscando as suas vidas, porque falam do amor de Jesus. E nós temos a liberdade de falar de Cristo, e às vezes não falamos. Aquele vizinho que está ali na sua casa, do lado da sua casa, ele pode morrer amanhã. E você convive com ele, nunca falou do amor de Jesus, nunca convidou ele para ir numa célula. John Wesley, ele vai dizer o seguinte: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. É forte isso. Nós precisamos estar prontos para morrer ou prontos para pregar o Evangelho. Prontos para morrer porque conhecemos Jesus, entendemos que Ele é o nosso Salvador, então aconteça o que acontecer, eu estou pronto, posso morrer hoje, porque eu sei que o meu Redentor vive e eu vou viver lá uma eternidade com Ele. E pronto para morrer, porque se hoje entrar alguém por essa porta aqui atirando, querendo matar todo mundo, eu sou o primeiro. Porque nós entendemos que o nosso papel aqui nessa terra é aceitar Jesus e falar do seu amor para as outras pessoas. Isso é o que verdadeiramente importa. Isso é o que verdadeiramente tem valor. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9,16, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou devedor de Cristo. Ele pagou um alto preço por mim. Então, ai de mim se não falar do amor dele. Ai de nós, irmãos, ai de nós se nós não falarmos do amor de Jesus. Nós precisamos proclamar o Evangelho. A palavra que Billy Graham trazia era muito simples. Quando você vai olhar o maior pregador do nosso século aí, Billy Graham, a palavra dele era o quê? O Evangelho da salvação. E precisa ser algo diferente disso? Não precisa. É isso que nós precisamos. Não precisamos de palavras motivacionais. Não precisamos. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Salmo 126, versículo 6. Ele diz, aquele que vai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Paulo e Silas estavam lá jogando a semente é a palavra. A palavra de Deus é a semente, é aquela que lançada em terra boa, ela frutifica. Paulo e Silas estavam lá, lançando as suas sementes, com lágrimas e com sangue, mas estavam lançando as suas sementes, e meu irmão, eles voltaram colhendo aquilo tudo que eles plantaram, com alegria, trazendo os seus feixes, foram libertos, viveram o sobrenatural de Deus. Para finalizar, o que fazer quando parece que está tudo dando errado, pastor? Adore a Deus e seja livre. Adore a Deus e seja livre. Versículo 25 diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você está preparado para viver um terremoto na tua vida? Você está preparado para as cadeias que te prendem caírem por terra? Porque o texto fala sobre isso. Era meia-noite, aqueles homens podiam estar ali, quietinho, chorando, murmurando,
gemendo de dor, foram açoitados, apanharam com força, e de repente, eles estão lá cantando, orando e cantando. Eu e você estamos aqui livres, e às vezes a gente faz uma convocação, e a igreja não vem. Você é livre, você é livre, nada te prende, e às vezes você está preso pelo Netflix, preso pelo Disney Channel, preso pelo joguinho, preso pelos seus afazeres, preso por tantas coisas nesse mundo, mas eu clamo, que hoje haja um terremoto sobre a tua vida, que essas cadeias que te prendem caiam por terra em nome de Jesus, que você seja livre, que você seja liberto, que você entenda o poder do Evangelho, o poder libertador que tem a palavra de Deus e a adoração. Eles cantavam, eles oravam, e as cadeias foram rompidas, o Evangelho continuou sendo pregado, as cadeias se rompem, prenderam os pés de Paulo e Silas, e de repente eles estão lá, soltos, livres, andando, e aquele carcereiro fala assim, eu vou me matar, ele fala, não, ele podia falar, você quer que eu te mate? Eu ajudo aqui, eu faço serviço para você, mas ele fala assim, não sem antes eu te apresentar Jesus. E ele vai lá, leva o Evangelho da salvação para aquele homem, e aí o texto diz que aquele homem fala assim, espera aí, eu achei algo muito poderoso, eu achei algo que é transformador, eu preciso levar isso lá na minha casa, vamos lá, Paulo. Ele leva o Evangelho para a casa daquele homem, aquele carcereiro foi liberto, aquele carcereiro, naquele dia conheceu Jesus Cristo. O texto diz que o terremoto, ele abriu as portas das prisões. Muitas pessoas têm chaves que acham que podem abrir portas na sua vida, mas Deus não precisa de chave para abrir porta na sua vida, basta um terremoto dele, e todas as portas se abrem. Um terremoto, uma palavra de Deus, e todas as cadeias são abertas. Quem tinha a chave da prisão era o carcereiro, mas quem abriu a porta da prisão foi o Senhor. Foi Ele que abriu, foi Ele. Ele falou assim, eu não preciso de ninguém para abrir a porta, eu abro a porta. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você serve. Quais são as cadeias que estão te prendendo? Quais são as cadeias que estão te aprisionando? Paulo e Silas estavam presos, porém livres. Aquele carcereiro, ele estava ali livre, porém preso. Preso. Ele conhece o que de fato é ser liberto. Ele conhece de fato o que é ser livre. Seja livre, conheça Jesus. Seja livre, conheça o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra liberta, irmãos. A palavra foi pregada para aquele homem, e a palavra, quando Paulo e Silas estavam ali, orando, cantando, declarando quem era o Senhor, a palavra libertou Paulo e Silas. Pastor José é um homem de Deus, é um grande exemplo para mim, de um homem que adora, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Acabou de passar agora por uma cirurgia, você acompanhou aí? Tirou uma suprarrenal inteira e ficou com um terço só da outra. Segunda cirurgia, o médico dizendo para ele, olha, mais de 90% de chance do tumor ser maligno. E aquele homem entra dentro do hospital, para no meio daquela recepção e fala assim, ó, vocês vieram tudo no dia certo, tá? Porque hoje é dia de milagre aqui. Hoje é dia de Deus abrir, quebrar cadeias.
Não é porque eu estou aqui não, mas é porque Deus está aqui. Um homem cheio de fé. Um homem que, como ele falou, eu parecia que eu estava entrando numa arena com leões. Eu era um gladiador entrando ali naquela arena. O rapaz entra no quarto para servir ele. E ele começa a falar de Jesus para o rapaz. O rapaz se converte. Dentro do hospital. Dentro do hospital. Aparentemente preso, encarcerado. Eu lembro do pai da Cris, pastor Osvaldo, um homem de Deus. Um homem que no seu leito de morte estava ali pregando para as enfermeiras, estava ali falando do amor de Jesus, estava ali dando testemunho, levantava da cama e orava pelo outro enfermo lá do outro lado. Porque não tem cadeia que possa prender alguém que serve a Jesus. Não tem. Louvado seja o Senhor. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus, Ele quer te levar a um outro nível de intimidade com Ele. Ao nível de intimidade quando você parar e falar assim, e agora? Parece que está tudo dando errado. Você vai olhar e vai falar assim, eu confio na agenda de Deus. Eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar adorando. E Ele vai me libertar.